Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a este webinar, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a Expo West, trazer na visão do Vitor e do Augusto todas o que eles viram lá de tendências, de novidades, de inovação para o mercado de alimentos e bebidas. Então, começando aqui, eu quero primeiro anunciar aqui o nosso convidado, né, Augusto Ishizato, é engenheiro de alimentos, empreendedor, especialista em desenvolvimento de negócio no setor de alimentos e ingredientes e fundador da Food Brasil. Augusto, seja muito bem-vindo. E quem vai conduzir aqui esse webinar, vou até usar, Vitor, a fala da Isabel, tá? Para te anunciar aqui, além de CEO da Masterint, um homem que viaja o mundo, né, Isabel? Precisa viajar para fora para falar com o Vitor? Brincadeira. Vitor é super acessível, está sempre por aqui, mas conhece muito, né, sobre exportação e mercados também de alimentos e bebidas, e vai trazer aqui, junto do Augusto, um pouquinho da visão dele sobre a Expo West. Então, sejam todos bem-vindos. Vitor, Augusto, é com vocês. Estou aqui à disposição para ajudá-los aqui na condução desse webinar, vou aceitando as outras pessoas. E, pessoal, se tiverem perguntas, se quiserem interagir, aqui do lado tem o chat, né? Fiquem à vontade para enviarem as suas perguntas por aqui, que eu vou mediando aqui com o Augusto e com o Vitor, tá bom? Obrigado, bom evento para todos vocês. Legal, gente. É um prazer estar com vocês nessa manhã. A gente valoriza, né, muito esse espaço de intercâmbio, né, uma metodologia sempre colaborativa de desenvolver trabalhos, né, a nossa visão ela está amparada por isso. E acho que quando o Vinícius fala, né, a própria Isabel, de viajar ao mundo, eu acho que de todas as viagens, essa para Expo West, né, para experienciar, para vivenciar esse ambiente é um dos que eu mais tenho prazer e mais visualizo aí como algo estratégico para quem quer desenvolver inovação no setor de alimentos e bebidas, né? É uma feira realmente inspiradora em múltiplas facetas, né? E é muito legal estar aqui, estar junto com o Augusto, né, que eu admiro o trabalho, conheci o Augusto há alguns anos atrás, em outra feira, né, justamente na America's Food and Beverage, em 2023. Então, desde então, eu venho acompanhando o trabalho, eu costumo brincar com ele, que a primeira entrevista que ele fez visitando o nosso stand ali na feira gerou oportunidade para a gente, então ele começou aí com 100% de aproveitamento e desde então a gente vem se encontrando, principalmente nessas ações nos Estados Unidos, e eu não podia pensar em outra pessoa para estar aqui compartilhando e dialogando, né, com vocês. Então, acho que para a gente iniciar, né, eu queria primeiro convidá-lo, né, a se apresentar e aí já emendar falando qual foi, né, o objetivo de participação nessa Expo West, e aí em seguida eu vou compartilhar um pouco o meu e depois a gente já vai de uma forma mais aberta, né, esse é um pouco diferente, estou vendo que o Cláudio está aqui também, bem-vindo, ele participou do nosso último webinar aí sobre a GoFood, né, alguns meses atrás. Aqui a gente está num formato diferente, a ideia é realmente um bate-papo, uma espécie de um talk show, né, onde a gente vai focar nas tendências, né, eu acho que esse é o principal ponto aí que desperta curiosidade para quem monitora, visita e tem interesse aí pela Expo West. Então, Augusto, bem-vindo, é um prazer estar com você aqui novamente, e vamos lá, vamos fazer esse webinar um espaço rico aí de aprendizado e de intercâmbio. Valeu. Beleza, Vitor, muito obrigado. Obrigado pelo convite, primeiramente. Eu fico muito feliz de poder conversar com o pessoal e falar sobre a Expo West, né? Eu sou, para quem ainda não me conhece, sou o Augusto, sou da Food Brasil. Ele hoje é um canal no Instagram que tem uma comunidade muito forte de profissionais que trabalham com alimentos, então quem ainda não conhece, por favor, né, já vou pedir
aquele voto de confiança ali para entrar no perfil, dar uma olhada no conteúdo ali, tem muita coisa boa. Eu fiz a cobertura da Expo West junto com o perfil da Natural Tech, que é uma feira que acontece em junho, agora 10 a 13 de junho no Brasil. Eu também vou fazer a cobertura lá. E a ideia eu sou engenheiro de alimentos de formação, e eu sentia muita falta de ter um perfil mais técnico e confiável, né? Então a gente vê muito influencer na internet que fala assim, compra isso aqui que é gostoso. Tá, mas e aí? É gostoso? Faz bem? Não faz? Quais são os ingredientes? O que que é? E a gente, como profissional mais técnico, fica sempre ali falando mal dessas pessoas, né? Fala assim, mas é um influencer, ele é só um blogueiro e não sabe nada. Tá, mas por que que você, então, não faz o trabalho dele? E aí eu comecei a fazer esse trabalho, eu confesso para vocês que eu tinha esse preconceito também, e hoje eu falo que é um negócio hiper complicado, então eu respeito muito até o blogueiro que é péssimo, porque é muito difícil colocar a cara na câmera, fazer vídeo, discutir a respeito dos produtos, tecnicamente ou não tecnicamente, né? Só porcamente também já é muito difícil. Então, eu comecei a fazer esse trabalho e a Food Brasil cresceu. Então, no Instagram a gente tem o @Food Brasil ali, se vocês forem ver, tem a minha carinha, tem uma bolinha ali, tem todos os stories da Expo West, tem um monte de reels a respeito da Expo West, de tendências. E a ideia é trazer esses produtos, essa inovação, essas empresas para o dia a dia do brasileiro, né? Para quem não tem ideia assim, da grandeza da Expo West, eu falo que é um evento que você tem que ir. Se você trabalha com alimentos, você tem que ir uma vez na vida. E eu vou, já faz uns 4 ou 5 anos que eu vou todos os anos, e a Expo West acontece exatamente ao lado da Disneylândia da Califórnia. E eu nunca pisei na Disneylândia da Califórnia, mas na Expo West eu piso todos os anos. Então, assim, é uma escolha que você olha e fala assim, eu vou para Disney. Disney ou vou para Disney dos alimentos? Eu vou para Disney dos alimentos, né? Então, ali, para a gente chegar, tem o custo de transporte, hospedagem, comida, tudo vezes 6, porque é em dólar. E é uma experiência espetacular. Todos os anos eu falo que vale a pena ir. Muitas coisas se repetem, mas as tendências começam a mudar. Então, teve um ano que era muito CBD, teve um ano que era muito água, clean label, hidratação. Esse ano foi muita proteína. A gente viu vários estandes de proteína, em salgadinho, proteína em biscoito, proteína em bebida, proteína em gummy, tinha proteína até no gel do cabelo. Não achei, mas é possível que tivesse, sim. Então, a Janaína falando, tinha, porque tinha proteína em todo lugar. Eu acredito que proteína seja algo, sim, que vai ser a tendência desse ano, né? Foi o que a Expo West se mostrou. Não acredito que para o ano que vem venha proteína novamente, porque todo ano eles mudam, a indústria muda, né? A abordagem. Vou deixar um pouquinho mais para frente o que eu acho para o Brasil, né? Senão acabou, né, Vitor? Não falo tudo agora. Mas, assim, as tendências que eu vi, que eu acredito muito: proteína, depois saúde do estômago, intestino, o pessoal chama de gut health, que é produtos para a saúde aqui da parte digestiva, que é considerado o nosso segundo cérebro. Então, você alimenta o cérebro principal e depois você cuida do cérebro secundário aqui. Terceiro, fibras, né? Fibras em todo lugar, então principalmente fibras prebióticas. E quarto, a questão de nootrópicos, né? Nos Estados Unidos é super presente. A gente teve o uso do CBD, que caiu, principalmente porque ele era muito polarizante, então tinha alguns estados que proibiram a utilização dele em alimentos, e aí a grande indústria não aderiu a essa tendência, então foi retirado lá dos Estados Unidos. Hoje você vê poucas empresas com isso, e você vê muita essa tendência de nootrópicos, principalmente uso de cogumelos. E cogumelos, não de um jeito ruim, mas os ativos do cogumelo, para mim, particularmente, fazem muito, muito efeito. Então, você pega uma bebida de cogumelo ali, você experimenta, você sente alguma coisa diferente. Não sei se é efeito placebo, não sei se eu sou sensível, mas ela funciona muito bem. E eu acho que são essas 4 tendências que a gente tem que ficar de olho, né?
proteína, gut health, fibras e nutrópicos. E eu volto para o Vitor, porque senão eu vou falar aqui tudo. Mas, e também deixo aberto para vocês, se vocês quiserem fazer pergunta, quiser fazer um comentário, tem a caixinha aberta, se quiser me chamar no Instagram também, eu respondo todas as perguntas que chegam lá, todas as pessoas que estão lá, e tento conversar com o máximo de pessoas possível. Quem ainda não está na comunidade da Food Brasil, por favor, também mande mensagem lá, que eu mando o linkzinho para se cadastrar. A gente tem mais de 7 mil profissionais em 48 grupos de WhatsApp. Então, trabalho com pães, tem um grupo de pão. Trabalho com sorvetes, tem um grupo de sorvetes. E eu administro todos os grupos. Então, lá não tem spam, não tem propaganda, não tem gente chata, eu expulso mesmo, sem dó. E todos que estão aqui estão super convidados, é um grupo muito legal. E para a Isabel, que estava falando aí no começo da apresentação, eu sou especialista em chocolate, né? Então, por isso que eu brinquei com ela com relação ao guarda-chuvinha. Conheço bastante de chocolate bean to bar, chocolate industrial também, e acredito que os produtos bem feitos, assim, de volta às origens, são uma tendência muito forte. Então, chocolate bean to bar feito ali com açúcar. Existiam muitos produtos na Expo West também com o apelo de feito com açúcar de cana, né? Para a gente não faz sentido nenhum, para eles faz muito sentido, porque lá eles não usam açúcar de cana, eles usam muito xarope de glicose, xarope de milho, xarope de qualquer outra coisa, menos açúcar de cana. Então, tinham até bebidas doces que o claim era 12 gramas de açúcar de cana, que para a gente não faz... Para o Brasil, isso daí seria, é ruim. Para eles, tem gente ali que acha bom, né? E eles estavam divulgando esse claim com muito orgulho ainda. E aí eu volto com você, Vitor, pode dar sequência. Legal. É muito interessante notar como, né, os brasileiros foram se encontrando ali na feira, desde profissionais que foram de uma forma mais independente, né? Mas eu acho importante contextualizar um pouco a ida da Masterint, né, que foi apoiada por uma indústria de água mineral, o Grupo Ativa, que também trabalha atualmente aí com outras segmentações de bebida, uma indústria bastante orientada, né, à inovação, a desenvolver produtos novos. Não sei se tem alguém aqui, mas o Bruno Marini, né, uma das lideranças da empresa, e vem participando ativamente aí de feiras pelo mundo. Até recentemente estivemos numa feira da China, na CIE, né, no fim do ano passado, onde a Ativa iniciou a distribuição, né, de água mineral na China. Então, um marco importante aí, né, para um setor que por muito tempo importou mais do que exportou, né, apesar das nascentes espalhadas aí pelo Brasil jorrando alto volume. Então foi muito interessante esse contexto, né, de estar ali com a Água Ativa, né, o Maurício foi o profissional ali que eu acompanhei na feira. Então o meu olhar, de alguma forma, ele se voltou mais para o setor de bebidas, né, e eu fiquei bastante impressionado. A gente havia participado no ano anterior, aí como expositor, né, divulgando o macarrão de arroz do Brasil, e esse ano a gente mudou essa modalidade, a gente queria realmente circular a feira, ter essa experiência, até porque muda muito, né, tem pavilhões onde você encontra um tipo de abordagem diferente, uma característica diferente dos stands. Tem um pavilhão, por exemplo, que é muito focado em startups, em produtos de inovação, né, mas por vezes tem pavilhões que se misturam um pouco, até alimentos com alguns outros setores, né. A gente estava falando aí do gel com proteína, então, de repente, a gente encontra alguns cosméticos, né? Então, foi muito interessante ter essa participação com esse apoio, mas também de estar dentro de uma delegação, né, que foi o caso ali da delegação brasileira organizada pela Apex Brasil, que faz um trabalho de excelência, né, esse tipo de evento, e que justamente se adaptou, né, geralmente a Apex ela estrutura um pavilhão de expositores, mas para essa e algumas outras feiras ao longo do ano, tem dois formatos, né, tem um formato de missão e tem um formato de exposição.
E o de missão é super interessante, porque ele vem de um ciclo, né, de capacitações. A gente teve capacitações com distribuidores, por exemplo, né, dos Estados Unidos. Até na feira, no primeiro dia, a gente teve uma visita guiada, né, então, tem alguns consultores, né, que demonstraram justamente essas diferenças que eu comentei entre os pavilhões. E a gente, antes da feira, tivemos, né, rodada de negócios com perfis bem diferentes aí de empresas. No ano anterior estava mais focado em grandes redes, né, de varejo. Dessa vez a gente encontrou empresas aí, né, no setor de chocolate, justamente, né, uma empresa do México, né, bastante focada nesse setor, né, na indústria do cacau, mas tinha também, ora uma empresa trabalhando com congelados, ora uma empresa mais focada em ingredientes, né, básicos aí para trabalhar barrinhas, outros setores. Então, foi um pouco diferente a experiência, acho que foi positiva, né? E a gente teve também visitas a redes de varejo, desde pequenas redes ali nucleadas, né, na Califórnia, até redes aí que estão presentes em todo o mercado dos Estados Unidos. Então foi muito legal essa experiência, como também foi legal o que aconteceu a seguir, né, que foi circular nessa feira, né? A gente, de alguma forma, com a visita guiada, partiu lá do stand do Brasil, que acho que estava muito bem representado, né? Acho que empresas, como o Augusto comentou, né, dos nootrópicos, né? Então tinha empresas que estavam alinhadas com essas tendências, expondo ali, e com produtos bastante inovadores, algumas que já vêm de uma trajetória, outros que estavam começando, né? Um trabalho de inserção, de abertura, né, no mercado dos Estados Unidos. Então, eu acho que isso inspira, né, as empresas, mesmo as iniciantes, né, observar essa feira como um potencial. Mas eu acho que realmente a experiência de ter uma visita, ela é muito rica, né, para observar aí como a feira se organiza, como é as diferenças dos espaços, quais são os diferenciais, os claims, né, os atributos que se destacam muito, né. O Augusto falou aqui do gut health. Eu saí intrigado, né, com essa palavra-chave. A Masterint tem uma unidade de negócio de exportação digital, que a gente trabalha com a Amazon, e a gente consegue monitorar como as palavras-chave flutuam, né, ao longo dos meses, dos anos, a gente monitora tudo isso. E realmente o gut health está com uma perspectiva de crescimento de 15% aí nos próximos 90 dias, né? Então, você observa como essas tendências, na prática, elas vão tomando efeito, né? Eu vi aqui que a Rosane levantou a mãozinha, acho que a gente agora vai realmente abrir mais a atividade e vamos conversando. Diga lá, Rosane, pode abrir sua câmera e microfone e vamos interagindo. Oi, bom dia. Tudo bem? Estão me Bom ouvindo? dia, tudo ótimo. Sim, bom dia. Então, eu, na verdade, eu só queria tirar uma dúvida no seguinte ponto, porque quando vocês comentaram um pouquinho lá atrás sobre o xarope e sobre o açúcar cana. Então, na verdade, na minha visão, eu entendo que a cana seria melhor. Aí eu queria tirar só essa dúvida, assim, em questão das tendências e como que isso seria. Qual seria essa diferença, né? Talvez do perfil de quem iria ser os compradores, né? Não sei se eu me expliquei muito bem. Deixa eu ver se eu consigo responder aqui. Quando a gente vê as diferentes culturas, assim, de localização geográfica, né, tem uma diferença muito grande na fonte de açúcar. O Brasil, ele sempre foi um Sim. país que consegue ter cana-de-açúcar em todo lugar. Se viaja aqui pelo interior, aqui não, né, que eu tô nos Estados Unidos agora. Mas eu fui muito tempo criado ali na região de Ribeirão Preto. Você só vê cana. Você vê cana para todo lugar, até no céu tem cana-de-açúcar. Então, a nossa fonte primária de açúcar é 100% ali, praticamente cana-de-açúcar. E em países como a Europa, a gente não vê tanta cana-de-açúcar, né? A gente exporta muito açúcar de cana, mas a gente vê muito açúcar de beterraba, açúcar de batata, tem um monte de outras fontes de açúcar. E nos Estados Unidos, eles foram trocando essa fonte de açúcar, né? Eles não tinham açúcar de cana tão presente aqui, porque
por plantação, mas eles têm muito milho, né? Então eles fazem xarope de milho, eles fazem os monossacarídeos ali, e convertem isso para xarope. E aí tem uma tendência muito grande aqui em bioengineering, né? Que eles falam que é engenheirado, é um ingrediente engenheirado. Ele foi um ingrediente criado, ele foi produzido, então não é natural. Apesar de vir da natureza, ele foi ali modificado quimicamente, enzimaticamente, ou passou por algum processo. E, por incrível que pareça, apesar do açúcar de cana ter todo o processo de refino, extração, separação ali, eles não consideram ele como um ingrediente muito processado. Então, o açúcar de cana, para eles, parece bonito, né? Então, por isso que também é interessante a gente entender a questão de saudabilidade, porque eu falo que não é uma pílula mágica, né, que vai ser o alimento saudável. É o contexto, é a pessoa, é o hábito, é o 360 ali, é um alimento consciente, não é o alimento que vai ser saudável. A pessoa tem que ser saudável para aquele alimento, os hábitos têm que ser saudáveis, o ambiente tem que ser saudável. Para mim, o que é saudável não vai ser a mesma coisa que é saudável para uma outra pessoa. Eu treino jiu-jitsu 2, 3 horas por dia durante 7 dias na semana. Assim, eu me enfiar em tupi de sal, tranquilo, porque eu perco muito sal, eu perco 3 litros de água em cada treino que eu faço. É muito diferente de uma outra pessoa que fica o dia inteiro no escritório, né? E para os Estados Unidos, eles entendem que açúcar de cana é mais saudável que um xarope de glicose, um xarope de milho, um xarope de... Na verdade, assim, a diferença, por exemplo, de um melado da cana somente. É porque, assim, por exemplo, aqui eu consumo um açaí, de um produtor bem pequeno, só que assim, ele na produção dele é só o melado da cana, entende? Então, assim, é uma etapa, obviamente, anterior, e daí eu julgo que eu estou mais saudável porque eu não estou usando, por exemplo, o xarope de Guaraná, entendeu? É mais ou menos assim. E ele dá a cor, porém, aí entra o engenheiro de alimentos. Então, eu sou aí que dos universitários. Eu só queria tirar essa dúvida. Melado, por exemplo. Eu, particularmente, não gosto de melado, porque ele não foi purificado, ele não foi trabalhado, ele vai carregar um monte de contaminantes. Mas, assim, sou eu falando, eu pensando. Mas só que tem outra vertente. Só que tem outra vertente que fala, não, melado é mais natural, é menos processado, ele vai levar os benefícios. Então, assim, é bom, porque cada empresa pode criar ali a sua história e sua defesa, e tem essa discussão, né? Então, tanto que o Trump, né, não posso falar mal aqui do Trump, senão ele me manda embora, mas o Trump, ele foi um dos partidários a Coca-Cola colocar açúcar de cana de volta na fórmula da Coca-Cola aqui nos Estados Unidos. Os americanos mais malucos por Coca-Cola, eles importavam Coca-Cola do México, porque o México, a fórmula da Coca-Cola do México usava açúcar de cana. Então, eles importavam Coca-Cola do México para beber uma Coca-Cola com açúcar de cana. Para a gente, no Brasil, é normal. Nossa Coca-Cola é com cana. Aqui, a Coca-Cola era com xarope de milho, se eu não me engano. E aí, até o Trump falou, ó, a partir de agora, a Coca-Cola vai ter que usar açúcar de cana de volta nas fórmulas da Coca-Cola. Não sei se isso foi para frente, mas isso foi uma exigência do nosso presidente americano aqui, para ver como é que né, essa questão da cultura, né, da conversa que é gerada. Entendido. Então, obrigada. Para o público americano, isso é mais saudável. Né? Para o Brasil, não faz tanto sentido. Legal. A Janaína levantou a mãozinha aqui também. A Janaína esteve por lá, é isso? Eu tive na feira, mas essa discussão eu acho muito interessante, né? Eu acho que a palavra principal é variedade. Para uma pessoa, né? Variedade. Para a empresa é outras palavras que a gente vai usar. Eu acho que o mercado está aí, a gente vai utilizando. E aí eu tenho duas colocações, perguntas, enfim, para o Augusto, porque eu não tenho visto, eu não sei se é a minha bolha, eu acho que sim, mas agora que está começando a aparecer para mim algumas coisas de bebida com... Tô com mushrooms na cabeça. Como é que é? Esqueci.
Mushroom, cogumelo. Eu não sei se aqui no Brasil já tem. Vocês sabem? Tem, e a Anvisa já bloqueou. Na Natural Tech, o ano passado, acho que tinham 2 fornecedores de café com cogumelo, né? Sim. Um já foi cortado pela Anvisa, já mandou bloquear, recolher, fez um escarcéu lá. Tá. É porque eu acho estranho, porque a legislação, ela permite a venda de alguns cogumelos. Mas aí, em bebidas industrializadas, não está permitindo, eu não sabia. E aí, também, outra questão, eu estava vendo que tem algumas tendências, né, de proteína e tal, mas queria saber o ponto de vista de vocês, que, né, já que você está aí, houve uma modificação na pirâmide alimentar dos Estados Unidos agora, né? Então, colocando mais gordura, enfim. Você acha que tem alguma questão de produtos que vão ser inovações e que vão vir nas próximas feiras também? Legal. O primeiro é assim, eu sou super claro e no meu posicionamento, a Anvisa do Brasil é uma porcaria, odeio eles, e tudo que funciona, a Anvisa não vai liberar. Ela nunca vai liberar. Isso eu falo com total tranquilidade, assim. Um exemplo, a creatina. Essa daqui é a minha favorita agora, creatina HCl. Eu fiz até um Reels disso daqui. A porção desse negócio é muito pequena. Olha o tamanho da colherinha disso daqui. É do tamanho do meu dedo. Ela é 7 vezes mais concentrada que uma creatina monoidratada. E um scoop dela dá 5 gramas da creatina monoidratada. A Anvisa nunca vai liberar isso, porque a dosagem da Anvisa de segurança, eu acho que é 3 gramas. Então, assim, pronto, não vai. Já não vai. A Anvisa nunca vai liberar o que funciona. Então, a maca peruana era liberada, funcionava. É muito boa, é muito bom. Para a mulher, é excelente, é um suplemento muito, muito bom. A ashwagandha nunca vai ser liberado pela Anvisa, porque funciona, é muito bom. Cogumelo, os ativos que tem no cogumelo, principalmente juba de leão, que é o que usa muito aqui, ele não vai ser liberado. Não tem como. Vamos. Não vai, porque funciona. Então, a Anvisa, o nosso mercado brasileiro, ele é um mercado muito conservador. Ele não aceita inovação. Então, essa empresa de café que foi bloqueada pela Anvisa, eles tinham a aprovação ali, o cogumelo ele estava aprovado como ingrediente, mas ele não tinha o ativo registrado como suplemento. Para você registrar o ativo como suplemento, ele demora um tempo ali, 2, 3 anos, tem que fazer estudo, colocar nos coelhos, ver, fazer o teste de segurança, e se der alguma reação, não vai ser aprovado. Então, assim, não adianta. Eu Augusto, pessoa física, tá? Não tem nada a ver com o Victor, não tem nada a ver com a Masterint, não tem nada a ver com... sou eu. Eu falo isso, Victor, porque às vezes eu apareço nos negócios, aí o pessoal fala, Augusto, você tem que falar que não tem nada a ver aqui, porque senão parece que é a gente que está falando. Então, assim, eu, Augusto, não acredito que a Anvisa libere coisas que funcionam. Então, melatonina, dose da melatonina da Anvisa, funciona? Não funciona. Por quê? Não funciona. Você vai ter que beber umas 200 doses do que eles recomendam para fazer algum efeito. Então, eles vão sempre liberar uma dose muito menor do que aquela que você pode. E aí, praticamente, ninguém vai utilizar, porque é um placebo. Proteínas. Proteína, aqui nos Estados Unidos, eles falam que inverteu a pirâmide, né? Tem até um episódio de South Park lá que eles falam, vamos virar a pirâmide. Aí vira a pirâmide, acontece... E eles preveram o futuro, né? É muito legal esse episódio aí. É um jogo político, tá? Aqui nos Estados Unidos, esse negócio de inversão de pirâmide é um jogo político para atacar o governo anterior, que é o governo do Biden. Por quê? A pirâmide já tinha caído faz muito tempo. Ninguém mais usava a pirâmide. A Michelle Obama até lançou um negócio de prato, assim, que eram vegetais, não sei o que, não sei o que, não sei o que, depois da pirâmide. Então, assim, a pirâmide já não era muito utilizada, ela já tinha caído em desuso, a Michelle Obama já tinha lançado uma outra diretriz, e aí o Trump, com o governo dele, e o cara ali que está cuidando, resolveu falar que inverteu a pirâmide. Então, aí eles criaram
uma pirâmide invertida e colocaram a fibra para cima. E a fibra e a proteína para cima. Não sei, né? Não entro muito em política, não entro muito em lobby, mas aqui os Estados Unidos é muito cheio de lobbies, e lobby aqui, incentivo, né, para os políticos é super legalizado, então se eu sou uma grande indústria, eu pago o político para ele defender minha causa. No Brasil a gente chama de propina, né, porque é por baixo dos panos. Aqui a gente chama de lobby porque é tudo aberto. Então, eu posso, como indústria, ter o meu político defendendo as minhas causas. E eu posso pagar e financiar esse político para fazer isso. Que eu acho muito tranquilo, né? Já vai acontecer mesmo, que aconteça às claras. Então, eu sei que aquele político é financiado pela indústria. Aqui nos Estados Unidos, eu acho que pega. Proteína pega muito, porque a economia daqui é muito forte. Então, a gente pensa que cada estado dos Estados Unidos é como se fosse um mini Brasil. A gente tem 200 e poucos milhões de habitantes no Brasil, espalhados por uma geografia gigantesca. E o poder econômico desse país, Brasil, ele cabe dentro de um estadozinho americano. É que a gente tem 50 e poucos estados. Então, é como se fosse 50 e poucos Brasis, né? Cada um desses estados tem o poder aquisitivo de um Brasil. Então, é muita gente com muito dinheiro. Um exemplo mais claro. Tem mais milionário na cidade de Nova York do que no Brasil inteiro. Então, proteína é algo muito caro. É algo muito... dos ingredientes, é o que vai deixar a sua receita absurdamente cara. Com isso, o custo do produto aumenta, o preço de venda para o consumidor aumenta. Eu não acho que isso vai funcionar no Brasil. É muito nichado. Então, para você ter uma proteína no Brasil, nos alimentos, ela vai deixar o produto muito caro e aí você vai nichar extremamente o seu produto. Ou você coloca menos proteína, ou você coloca proteínas que têm um custo mais baixo, mas aí já não tem o mesmo efeito, ou você parte para outra coisa, que eu acho que é o que vai acontecer. O Brasil é muito rico em fibras. Então, eu acho que o Brasil, né, essa é a minha aposta, e aí eu acho que já pode entrar na segunda parte do webinar aqui. Minha aposta para o Brasil não é proteína. Eu acho que vai ter muito lançamento com proteína, eu acho que muita empresa vai entrar nessa onda, vai lançar produto, não vai vender, vai tirar a linha e vai colocar a fibra no lugar. Porque fibra é uma quantidade muito menor que você precisa colocar. Então, numa latinha, o Vitor deve ter a amostra das latinhas aí, tem 20 gramas, 30 gramas de proteína numa latinha. Isso é extremamente caro, né? Então, imagina que é um scoop de whey. O whey está a mais de R$200. Você tem ali um scoop, ele vai dar 3, 4, 5 reais, só de whey. Imagina colocar isso numa latinha e cobrar, né? É absurdo. Só que fibra, a quantidade é muito menor e o custo é muito mais baixo. Então, eu acredito muito que no Brasil a gente vai ver. Pode falar, essa Janine. questão da proteína que me chamou a atenção, né, até em cima aí do comentário da Janaína, é a qualidade, o sabor dos produtos. Eu lembro que no ano passado proteína também estava bastante evidente na feira, né, apesar da gente ter uma circulação mais restrita, né, na condição de expositor, mas esse ano a gente circulou mais, né, e aí eu fui me surpreendendo, ó, por exemplo, água com proteína, barrinhas diversas, enfim, mas realmente, de tudo que eu provei, eu achei muito interessante o sabor, e aí eu vou acrescentar mais uma pergunta, se você acha que vamos dizer, as indústrias de alimentos brasileiras que têm utilizado o apelo da proteína, se elas já conseguem chegar nessa formulação de sabor mais palatável, mais, enfim, consolidado aí com o público. Sim, eu acho que consegue. A gente tem um exemplo muito claro aí. Eu fiz até um vídeo sobre isso da Bold, né, que foi vendida para Ferreiro ali por R$1 bilhão, que em dólares é coisa de 170 milhões de dólares, é ínfimo, perto de uma Built, que é outra barra de cereal que tem aqui nos Estados Unidos, que está sendo vendida por $1 bilhão, né? A gente tem muita tecnologia, a gente tem muito profissional e a gente tem muito acesso a ingredientes. Então, o Brasil tem produtos de proteína muito, muito, muito gostosos.
O que acontece é que a gente não tem público para pagar isso. Então, por exemplo, você pega aqui, ó, uma David, que é essa barrinha aqui que está também super hypada aí, porque tem um ingrediente que o pessoal fala que é e não é. Isso aqui eu paguei $3 no Walmart. $3, você vai converter, você vai pagar R$15. Quem é que consegue pagar R$15 numa barrinha? R$15 é um prato do iFood, né? Então, assim, eu tava outro dia aí, eu tava fazendo as contas, falei, cara, eu como muito mal aqui nos Estados Unidos, porque eu e o Marcel, que tá trabalhando comigo aqui, a gente gasta $20, $30 para os dois comerem, dá $15. No Brasil, eu peço um prato de comida, arroz, feijão, carne, não sei o que, não dá isso, né? Então, aqui nos Estados Unidos, o poder aquisitivo é muito grande. E gastar $2, $3 numa barrinha dessa é nada. É como se fosse $2, R$3 para a gente no Brasil. Só que é R$15. Não tem como. A pessoa no Brasil, até tem, né? Tem um pessoal que é muito rico, igual o Vitor, assim, ele consegue gastar sem olhar R$15. Eu já não consigo, né? Eu falo assim, cara, será que eu como uma barrinha dessa ou será que eu como junto mais um pouquinho ali, como um iFood, né, na promoção 2 por 1. Eu prefiro comer uma comidinha mais gostosinha ali no iFood, mas é cultural, é diferente, é poder aquisitivo e a cultura de comer snacking. Aqui a pessoa tá snacking o dia inteiro. Vai ali, compra um negocinho, passa no Starbucks, pega um drive-thru e vai e gasta. Aqui o cara gasta $10 sem nem ver. Passei ali no Starbucks, peguei uns $10 ali, uma bebidinha e um salgadinho, e tá comendo. No Brasil a gente já não tem esse hábito, né? Já não sei se pegaria. Eu acho que não, porque a nossa economia é muito ruim. Legal, Augusto. Tem mais gente com a mãozinha levantada, eu vou abrir mais um ciclo, aí qualquer coisa você volta aí, viu, Janaína? Vamos tocando aqui. Diga lá, Isabel. Perdão. É só porque vocês estavam falando de fibra, e eu acho que é isso mesmo, sabe? O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo e a gente tem que saber aproveitar. E isso de fibras é excelente para quem está na indústria, porque a gente pode usar como resíduo. Então, a gente ainda pega a parte ambiental, né, de ajudar o ambiente, coloca essa fibra de resíduo, eu acho muito legal. Tá bom, Janaína, você tem uma boa ideia, mas aí como eu não entendo de outras coisas, mas eu entendo dos meus produtos e de livros, viu, Augusto? Estou vendo aí a sua biblioteca atrás, eu edito livros. Seguinte, eu tenho 40 anos editando livros. Mas vamos aqui. É o seguinte, talvez eu seja mais velha que vocês todos aqui, eu não sei quanto ao Cláudio, mas a gente deve ficar ali mais ou menos, né? Nascemos no princípio da década de 50. Pronto, não precisa saber o resto. É o seguinte, eu vou falar dos meus produtos. Olha só, que eu vou levar para o Vitor, eu gostaria de ouvir também a opinião do Issy Sato. Issy Sato, você prefere ser chamado de Issy Sato ou Augusto? Olha, Isabel, se você me pagar, você pode chamar até de meu amor. Não tenho nenhuma restrição. Você pode ser meu filho, não tem problema. É o seguinte, bom, eu quero colocar... Eu produzo um chocolate maravilhoso com cacau premium, que é... Bom, eu não vou explicar aqui como é que produz, não, mas ele é mais caro para produzir, porque leva mais tempo produzindo. Aí a fazenda é nossa. Ou seja, a gente tem da árvore lá, do pé de cacau, até embalar e mandar embora. Seguinte, nós produzimos o que eu considero um cacau palatável, que é o cacau 70% cacau. Ele leva lecitina de girassol, leva açúcar demerara e mais manteiga de cacau e 70% de massa de cacau, ok? Produzido com os níveis das nossas fazendas, ok. Mas eu quero diferenciar o meu mercado, Augusto, e aí eu gostaria de discutir, a Janaína talvez se interesse, porque também é nutricionista. Eu gostaria de colocar cogumelo no meu chocolate. Eu acho que vai ficar maravilhoso, mas vai depender do tipo de cogumelo. Eu vou ver aqui com o pessoal, os engenheiros de alimentos Eu tenho uma parceria com o Senai Cimatec, da indústria, certo? E eles têm aqui um laboratório de alimentos, nós vamos ver ainda como é que nós vamos fazer. Eu vou acrescentar pimenta rosa, para dar um outro sabor, e pimenta da Jamaica. Ela já fez uma cara que vai gostar muito.
e pimenta da Jamaica, para dar, mas aí vou ver a proporção. Mas eu tenho uma coisa, Augusto, que você vai gostar muito. Eu desenvolvi também com o Senai Cimatec uma barrinha de cereais, que é o seguinte, ela leva tudo produzido no Brasil, aveia, quinoa, amaranto, eu não sei se fala quinoa ou quinoa, amaranto, chia, certo? Uma pequena percentagem de nibs de cacau moído, e cada uma delas leva uma fruta desidratada a 7%, uma leva manga, outra leva abacaxi, outra leva banana, e a outra leva, meu Deus, manga, abacaxi, banana e jaca, certo? Eu já desenvolvi as embalagens, vou levar para o Vitor Melão ver, quando eu for a São Paulo. Se você estiver em São Paulo, nós veremos juntos, porque isso aí é uma coisa que tem cacau puro, certo? Eu não permiti que colocassem a cobertura de chocolate, porque o chocolate cobertura leva gordura vegetal hidrogenada. Eu disse não, porque eu sou natureba, e a barrinha leva uma espécie, para poder fazer aderência, ela leva uma calda de açúcar, mas não é esse açúcar, é um açúcar que a gente trabalha com muito cuidado, certo? Tem o produtor que produz para a gente fazer uma calda, um caramelo, para poder botar lá dentro, e muito pouco. E outra coisa que eu gostaria de lhe dizer, se um dia que você vier à Bahia, eu vou lhe mostrar. O mel de cana, o melado de cana, é saudável, depende do processo. Sabe? Isso você tem certeza. E ele é muito bom porque é rico em ferro. Toma com iogurte, você vai ficar, ó. E vai comer minha barrinha de cereais antes de lutar suas lutas marciais. Já falei, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham desses produtos no mercado? Legal. Quer seguir, Vitor? Eu posso falar. A minha primeira reclamação, Isabel, é que não vem com produto para eu ver, não. Eu quero é comer. Então, você me leva para eu comer, porque eu como. Eu não fico só olhando, não. O meu comentário vai ser breve, né? Eu já conheço um pouco os planos, né, da Isabel, e de fato a gente chegou até a fazer investigação de alguns mercados aí da Ásia, né, por causa das barrinhas, e a gente vê um potencial grande. O Augusto comentou da cultura de consumo de snacks, né, nos Estados Unidos, e de fato a gente viu snacks na maior variedade possível, né, com diferentes atributos, composições, né, e esses casos, assim, que são às vezes startups, estão começando e já estão sendo adquiridas por grandes grupos, né, então eu vejo sim um potencial grande, né, nesse setor, tanto para os chocolates quanto para os snacks, né. Vou passar a bola para o Augusto aí complementar. Eu sou um dos principais responsáveis pela difusão de lecitina de girassol no Brasil, Isabel. Então, se você não estiver comprando da empresa que eu trabalhava, você está comprando de algum distribuidor. Chocolate não precisa de lecitina, tá? E você está ouvindo isso de um cara que vende lecitina e ganhou a vida vendendo lecitina, então pode tirar. Se alguém colocou isso daí no seu chocolate, pode tirar, porque você está colocando manteiga de cacau, e manteiga de cacau já faz a função da lecitina de girassol. Então tira, não precisa. Você pode fazer um chocolate sem lecitina nenhuma, nem de soja, nem de girassol. A lecitina, ela tem a função no chocolate de baixar a viscosidade. E você já consegue isso com a manteiga de cacau. Num chocolate 70%, a dosagem de gordura já é suficiente para deixar seu chocolate com a viscosidade baixa, a não ser que você esteja entrando com o cacau com muita umidade. Então, seca mais o seu cacau, e aí você já vai poder eliminar, e também elimina a umidade do ambiente, que pode ser isso que está deixando seu chocolate muito viscoso. Lecitina é boa? Muito boa. Para o processo, espetacular. A hora que você pinga a lecitina, a máquina já começa a rodar até diferente. Só Augusto, eu estou no sul da Bahia. Aqui é muito úmido. Então, você já tem a manteiga de cacau. Eu tenho manteiga de cacau, mas no sul da Bahia é muito úmido. É quente e úmido. Você já entrou numa mata no sul da Bahia?
Eu nunca fui para Bahia. O pessoal não me convida Está para ir para Bahia. convidado. Que Eu pecado, estou acabando de hein? convidar. Você vai ser hospedado numa fazenda de cacau, você vai entrar na mata, aí você vai sentir, quando você entra numa mata de cacau, você já sente aquele bafo úmido, é úmido. Então, é meio difícil. A gente teria que botar um armazém com um ar-condicionado para retirar a umidade. Não é muito fácil não, viu, Augusto? Mas você Tenho vai certeza. visitar uma fazenda de cacau, está convidado. Combinado. Chocolate, o Brasil está na moda, né? Então, assim, fora do Brasil, o Brasil está hypado em todas as redes sociais, Instagram, TikTok. Então, o Brasil é ridículo, né? Já falei, legislação, Anvisa, governo, pode ser Lula, Bolsonaro, Tiririca, qualquer um. O governo brasileiro é uma porcaria. A gente não pode colocar a bandeira do Brasil nas embalagens, tá? Coloca e exporta. Então, assim, o Brasil está muito na moda. Produtos de origem brasileira, botânica brasileira. Janaína citou bem. A gente tem uma biodiversidade gigantesca no Brasil. A gente tem um monte de matéria-prima para trabalhar. Cacau é uma delas. O Brasil já foi o maior produtor de cacau do mundo. Hoje a gente tem um cenário bean to bar espetacular. As pessoas valorizam chocolate brasileiro. Tá? Então, assim, conseguir deixar ele o mais natural possível, colocar ingredientes simples. A gente tem um exemplo. Em Los Angeles, a gente tem uma rede de supermercado que se chama Erewhon. A Janaína estava aqui, poderia ter ido visitar, não sei se visitou. É uma rede de supermercado espetacular. Chega lá, tem um saquinho de batata assim, ó, por $14. Batata frita. Qual que é o diferencial? A embalagem é linda, é uma embalagem linda, e é feito com beef tallow, que é gordura de boi. É uma batata frita com gordura de boi, com uma embalagem bonita, que não parece Ruffles, ela parece uma embalagem de, sei lá, café especial. Batata frita a $14, 200, 300 gramas. É absurdo, assim, é uma loucura. E nesse supermercado, o único chocolate brasileiro que está vendendo lá é da Luísa Bran. E a Luísa Bran é minha amiga pessoal, ela não tem fazenda de cacau, né? E ela tá lá vendendo. Embalagem bonitinha, desde 2, 3 anos atrás ela entrou no Erewhon, tá vendendo lá, e esse é o supermercado das estrelas de Los Angeles. Ele é conhecido por ter muito fluxo de personalidades famosas dos Estados Unidos visitando esse supermercado. Lá que tem também um smoothie super hypado lá, smoothie de $20. Então, assim, eu até bebi esse smoothie aí, só gastei dinheiro, só. Mas virou um stories, virou um vídeo, é legal, né? Mas Brasil tá muito na moda, então se for barrinha de cereal, se for chocolate, eu particularmente prefiro chocolate do que barrinha de cereal, tá? Principalmente com esse apelo de bean to bar, apelo de ingredientes naturais, ingredientes simples, e colocaria uma baita bandeirona brasileira assim, e mandaria para fora. Não pode no Brasil, você vai receber uma atuação, se você fizer isso, você vai receber uma cartinha ali, e vou mandar arrancar seu produto do mercado. Mas para fora... A minha marca é o Mapa do Brasil, Vitor conhece, é o Mapa do Brasil com um cacho de cacau dentro. É cacau do Brasil. Entendeu? Mapa, quem vai ver a minha marca, ele é o Mapa do Brasil, o desenho do Mapa do Brasil, com um cacho de cacau todo colorido dentro. Não conta isso pro Lula, não conta isso pro Lula, Isabel, que ele vai mandar uma cartinha para você tirar aí. Deixa quieto. E chama Floresta Azul, sabe por quê? Blue Forest Cocoa? Porque a Mata Atlântica, no final da tarde, quando o sol começa a se pôr, ela deixa de ser verde, ela é lindamente azul. Você virá aqui, você vai ver. Você para com o Vamos ter que organizar uma carreata aí, viu? A Isabel está fazendo uma propaganda enorme, mas em virtude do tempo, eu vou seguir aqui, que tem mais mãozinhas levantadas, estou chegando pergunta no chat. Vou abrir espaço para a Mariana, que está aqui em primeira da fila. Oi, gente, tudo bem? Bom dia.
Bom dia. Só voltando um pouquinho Bom para a dia. ExpoQuest, porque eu não estive, então eu quero aproveitar esse momento, enfim, para fazer as perguntas. Só me apresentando um pouquinho, também sou nutricionista, mas hoje eu trabalho numa consultoria para a indústria de alimentos, a RG Think Food, mas na área estratégica. Oi, desculpa. Deu eco, por favor. Continua, Mariana. Bom, é o que eu queria perguntar. O Augusto, você falou muito das 4 tendências, só que eu não sei nem se a gente chama de tendência, mas que eu acho que isso é alguma coisa, são acho que plataformas de inovação que a gente vê há algum tempo, né? Proteína, enfim, saúde intestinal, fibra. Só que eu acho que o que vai mudando são as tendências dentro dessa plataforma, né? Então, o formato, como isso é comunicado, por que isso, enfim, acho que isso sim vai mudando. E aí eu queria entender um pouco a sua visão, quais serão as rotas, as novas rotas dentro desses territórios, né, dessas plataformas, e até perguntar, hoje eu tenho visto muito nas comunicações essa questão do emagrecimento, né, até quando a gente fala de Ozempic, e eu acho que quando a gente pensa em fibra e proteína, por trazer saciedade, né, os dois, né, a fibra e a proteína traz essa questão da saciedade, que é muito importante, por exemplo, para quem faz uso de GLP-1, ou, por exemplo, a proteína, ela além de trazer essa questão da saciedade, ela trazer essa manutenção de massa muscular. Então, eu queria entender se, dentro dessas plataformas, o que vocês viram de novidade. Então, o Vitor comentou, por exemplo, essa questão do sabor dentro da proteína, mas, tipo, novas categorias explorando essas funcionalidades, ou que novas rotas de comunicação existem dentro disso. Então, eu queria entender um pouco dentro dessas tendências o que vocês viram, que vocês acharam interessante, ou até essa questão do emagrecimento, se apareceu. Legal. Eu estive muito focado nas bebidas, né? E realmente não apenas essa bebida com proteína, mas prebióticos, bebidas funcionais com cogumelos. Então você tinha drinks, né? Eu vi muito drink, né? Coquetéis não alcoólicos, me chamou muita atenção. Alguns muito bons, realmente uma diversidade muito grande. Mas uma coisa que me chamou aí mais no formato, não só aplicada à proteína, mas a diversas outras funções, né? Pensando muito no mercado de funcionais, são os gummies, né? E eu não lembro de ter visto, não circulei tanto dos gummies, não sei se o Augusto compartilha aí. Tinha gummy de tudo quanto é coisa, né, Augusto? Tem gummy de muita coisa e principalmente gummy, principalmente com todas as funções possíveis, né? Então, gummy com fibra, gummy com creatina, gummy com ativo, gummy e várias cores, vários sabores, vários ativos, natural, não natural, tinha de tudo. A fibra em si, né? E eu estava até estudando isso para fazer um vídeo, então, né? Se alguém viu meu vídeo aí, saiba que tem que estudar para fazer aquelas porcarias daqueles vídeos lá, dando trabalho. Mas essa questão do GLP-1 e fibra, eles estão totalmente relacionados, né? Porque parece que tem uma... E aí, a Janaína é nutricionista, ela me corrige aí, e também a Mariana. A fibra, ela entra no nosso organismo e aí ela passa ali sem degradar no estômago e vai para o intestino, e aí ela faz a produção do GLP-1, né? A caneta nada mais é do que a introdução do GLP-1, que é um hormônio, um aminoácido, alguma coisa ali que dá essa saciedade e também comunica outros sinais aí para o organismo, organizando um pouco o organismo em relação à insulina e outros hormônios que estão desregulados nas pessoas. A gente consegue isso através de fibras e consegue isso através externo, né? A fibra em si, ela precisa de uma quantidade muito grande para ela conseguir fazer o mesmo efeito que o GLP-1 injetado, né? Porque ele está concentrado, e aqui nos Estados Unidos a gente está com uma infestação de peptídeos. Aqui, se você tiver com o Instagram aqui, você vai ver peptídeo bombando aqui, um monte de peptídeo, que nada mais é do que aminoácidos que você injeta. De onde vem? Não sei. Como vem? Não sei. Qual que é a pureza? Não sei. Então, daqui a pouco a gente vai ver um monte de Transformers pela rua, porque o pessoal está injetando aqui loucamente, assim, é absurdo. E amigos meus que usam peptídeos aqui, eles falam que funciona muito, muito, muito. Então, é uma coisa muito grande. Para o Brasil, tá? O que eu acho que pode acontecer, eu acredito muito nisso. Eu falo e defendo isso abertamente, um dia talvez eu receba uma cartinha aí de processo. A inovação, ela é feita para quebrar regras. Então, a gente
tem um mercado muito conservador. Se o empresário não inovar é quebrar um ciclo econômico que está acontecendo. Então, a inovação, ela gera resultado, ela gera dinheiro, ela gera lucro. O empresário, ele visa o lucro. Ah, é ruim, Augusto? É ruim, porque a nossa cultura não é feita para valorizar isso. Mas inovação, basicamente, ela é a busca do empresário gerar lucro através de algo diferente que ele faz. A inovação vai fazer o ciclo que está acontecendo ser quebrado. Como eu acho que isso pode acontecer no Brasil? Não acredito que seja proteína, tá? A gente importa muita proteína em pó e coloca isso. Mas a nossa biodiversidade tem muita fibra. Então, a fibra, ela entra como um princípio ativo. Então, eu não vou usar cogumelo, eu não vou usar extrato de cogumelo, eu vou usar fibra de cogumelo. E a fibra de cogumelo vai carregar o ativo que está no cogumelo. Então, eu consigo bypassar a Anvisa, jogar o cogumelo dentro do produto, e aí, sim, eu consigo fazer o apelo fora do rótulo. Não sei se ficou muito claro, mas eu acho que é esse o caminho que o empresário vai fazer. Ele vai pegar a fibra com o ativo, jogar dentro do produto e não colocar claim nenhum no rótulo. Só que na rede social, nos influencers, na propaganda, ele coloca o claim. Então, eu acho que esse vai ser uma derivação do que vai acontecer no Brasil. A gente não vai ter tanto, a gente vai ter uma onda de proteína, vai tudo parar, e a gente vai ter uma onda muito grande de fibras ativas, fibras nutrópicas. Então, vai ser fibra com cogumelo, fibra com um ativo específico que dá o efeito de GLP-1, a fibra que ajuda a emagrecer, fibra que faz não sei o quê, porque essas fibras elas vão estar carregadas com um ativo principal que tem dentro daquele alimento. Então, a gente vai ver muita fibra de Lion's Mane, de juba de leão, fibra de reishi, fibra de ashwagandha. Ah, não é ashwagandha, é a fibra da ashwagandha, mas não é ashwagandha. Mas será que não é ashwagandha? Porque a ashwagandha é praticamente um vegetal, né? Mas o ativo da ashwagandha vai estar naquela fibra. Então, eles declaram como fibra, não precisam declarar como suplemento, não precisa validar o ativo e começa a utilizar isso como um ativo da empresa, né? E aí a Anvisa vai começar a correr atrás, falando, ó, vocês estão usando essa fibra que tem esse composto que tem... Tá, mas a gente não está divulgando isso, a gente não está falando disso. Só que no TikTok, no Instagram, né, vai estar super bombando esse negócio das empresas, né? Eu acredito que essa vai ser o caminho que vai acontecer no Brasil. Legal. Um pouco em cima aí do comentário da Mariana sobre mercados, né? Tem uma pergunta no chat aqui da Rosane, perguntando justamente quais outros mercados, né, seriam interessantes para esses produtos que a gente vem descrevendo. Eu comento que recentemente a gente apresentou um estudo sobre a União Europeia em um projeto que a gente tem com a FIEB. E foi interessante porque um dos módulos era sobre tendência e muitos dos temas ali eu acho que bateram, assim, muitos dos apelos, dos diferenciais do que a gente viu na Expo West acabou batendo, talvez com algumas diferenças em termos de posicionamento, de embalagem, certamente. Embalagem, a União Europeia está passando por uma mudança muito grande esse ano, né? Então, apelos mais relacionados à rastreabilidade, à origem, acho que com maior relevância do que a gente viu nos Estados Unidos. E talvez alguns segmentos, assim, o sustentável, numa lógica um pouco superficial, ele começa a ficar um pouco mais banalizado, né? Então, um posicionamento mais claro, assim, mais direto, menos marqueteiro, vamos dizer assim, num sentido mais pejorativo. Então, isso é o que eu observei um pouco de tendência por lá, mas vários aqui do segmentações da proteína, da fibra, principalmente, muito pertinentes por lá. Eu só aproveitar aqui que a gente ainda tem o Luiz aqui em primeiro lugar e depois o Cláudio. Diga lá, Luiz. Boa tarde, gente, tudo bem?
A Isabel, primeiramente, está falando sobre imagem, sobre idade, mas não se engane, não, que a minha imagem está... É fake, tá? Eu sou bem mais novo. É o seguinte, sobre essa questão de... Eu atuo como representante de produtos brasileiros no mercado externo e, às vezes, eu faço algum contato, chega um produto para eu experimentar, para seguir em frente ou não com aquele produto, e há pouco tempo eu fui indicado para representar esse produto que eu vou mostrar para vocês aqui, e vai diretamente ao que vocês estavam discutindo e comentando aí com o Augusto. Esse produto aqui, não sei se alguém conhece, esse é um açaí, né? Só que uma bebida, né? É uma bebida, açaí mais proteína, ao mesmo tempo aqui embaixo fala que ele é rico em fibras. É possível isso, Augusto? Com certeza, Esse produto é está no mercado americano, inclusive. Eu estou fazendo contatos em outros países. Eu tenho um degustador oficial de açaí, que é o meu filho, ele aprovou, falou que é muito legal, muito gostoso. Mas ele já provou outros açaís, e aprovou não, ele provou e não gostou. Esse aqui ele gostou bastante. Só que aqui fala que é mais proteína, e ele falou que nunca viu no mercado um açaí mais proteína, eu também não conheço, eu não sou bem especialista em açaí, mas ao mesmo tempo fala que é rico em fibras. Tá vendo? Isso legal. É possível? É super possível, super possível. O açaí, ele por natureza, ele tem muita fibra. Então, é só questão do pessoal fazer a análise e fazer o claim. Então, naturalmente, ele já vai ter mais proteína do que o normal, porque ele é basicamente fibra ali. Ele tem os flavonoides, ele tem o roxinho ali, que dá os antioxidantes, mas ele é praticamente fibra. Então, a fibra é bem tranquila. O protein tem que vir de onde que está vindo a proteína, né? O açaí, ele tem ali uma questão de ter uma proteína, mas provavelmente o pessoal deve estar adicionando alguma outra proteína ali. Aí pode ser um whey, pode ser uma proteína vegetal, depende. Depende do que eles querem colocar. Muita gente tem, no Brasil principalmente, aquela separação de produto plant-based, de produto não plant-based. Nos Estados Unidos tem uma tendência forte ao animal-based, né? Então esse daqui, esse salgadinho aqui é 100% frango, ele é uma batata frita de frango, ele é feito de frango. Na feira tinha muito produto 100% animal, né? Então não me surpreenderia esse açaí estar colocado com whey protein. E a gente tem uma tendência muito grande de usar whey protein clear, que é um whey protein sem viscosidade e sem sabor de leite. Ele é totalmente transparente, assim, ele ficaria como se fosse um refresco. E ele aguenta ambientes ácidos, então provavelmente deve ser ou o açaí ou o colágeno que está aí. Correto. O colágeno nos Estados Unidos tem um pouco de problema, e no Brasil também. Na VD, né, no valor diário recomendado, ele não é contado, ele conta como zero ali. Então, geralmente, o pessoal coloca uma mistura de whey com colágeno, para ter alguma contagem no VD, porque se ele só coloca o colágeno, se na proteína, por exemplo, vê quanto de proteína tem nessa tabela nutricional, em gramas. 5 por cada 100 ml, é isso? 5. Qual que é o VD? É 10 ou é 5? O VD, 23? 23%? Não passa a porcentagem. Está aqui proteína por grama, 5 por 100 ml, depois 14 por 280, aqui a embalagem é 280 ml. Inclusive, ela é fora do padrão normal, tá? E tem essa barreira de luz, né? Que esse rótulo dele pega a garrafa toda como uma barreira de luz, né? Para evitar contaminação do solo. E o VD ali não aparece. Hein? O VD. Mas será que o VD não tá pelo 200? Porque se estiver por 200 e for 14, é 50, não é gramas, que aí dá o percentual, dá certo. Aí está dando 23. 23. Tá. Ele deveria ser 28, se fosse... Ela é que só instantinho que eu vou chamar meu assessor aqui. Se ele fosse... 28. 28. Então, beleza, ele deve ser whey.
provavelmente ele é whey protein. Por quê? Nos Estados Unidos tem uma tendência de usar colágeno, e aí o pessoal começou a meter o pau em cima disso, porque quando você coloca colágeno, o VD tem que ser 0. Então o pessoal começou a colocar metade colágeno, metade whey, porque aí o VD não fica 0, mas ele também não fica o dobro. Então aí, como é 14 a quantidade de proteína, o VD vai ser 28. Então é whey 100%, porque ele é considerado uma proteína com um aminoácido completo. O colágeno ele não é considerado uma proteína com um aminograma completo, porque fica faltando triptofano e um outro aminoácido aí que faz a reconstrução dos músculos, que eu esqueci o nome. E aí ele tem que ser contabilizado como 0. No seu caso aí, provavelmente é o whey, que eles estão colocando dentro desse açaí, e aí mistura um produto 100% planta com uma proteína de origem animal. Nos Estados Unidos isso não tem tanto problema. No Brasil, talvez teria algum chato aí falando, mas é plant-based, tem leite. Então, né, é bem possível. Está bem dentro do que o mercado americano aceita, Luiz. Então daqui a pouco você vai tomar aí nos Estados Unidos, você vai ver. Manda bala. Obrigado. Eu que agradeço. Luiz. Vou passar a bola então para o Cláudio. Fala, Vitor. Tudo bom, meu querido? Bom dia, tudo ótimo. Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta para vocês dois, Vitor e Augusto. Seguinte, na experiência de vocês, não só aí no evento em si, mas, enfim, em relação ao mercado americano, né, mercado consumidor americano, para a gente trabalhar o produto brasileiro, vocês acham que a gente deve focar no mercado da saudade, principalmente ali produtos da cesta básica e café da manhã, um exemplo, né? Tipo flocão de milho, arroz, feijão, etc., né? Uma geleia. Ou é possível nós começarmos a focar também em produtos, obviamente estudando o hábito de consumo americano, mas produtos brasileiros que fogem a essa regra. Exemplo, produtos da agricultura familiar, que durante muito tempo, até pela questão da falta de capacidade de produção, ficava com preços muito caros, muito altos, né? E por um desconhecimento do mercado internacional como um todo, as operações de exportação não escalavam. E agora eles estão focando mais no segmento premium. Então, citei a agricultura familiar como exemplo, mas estou abrindo a pergunta para produtos fora dessa mesmice do mercado da saudade. E emendando a pergunta, na visão de vocês, eu queria saber se o produto brasileiro, se ele é subestimado, se ele é subtrabalhado comercialmente, ou seja, se o marketing do produto brasileiro poderia ser melhor trabalhado. Se a resposta for sim, o que é que poderia ser feito para mudar esse patamar? De repente, contar histórias melhores, enfim, o que é que vocês acham? E obrigado aí e parabéns pelo evento. Muito obrigado pela participação, contribuição, sempre bastante engajado aqui com a gente. Prazer ter sua participação. Eu vou dar a minha opinião aqui e passo para o Augusto. Eu acho que o nosso desafio, né, aproveitando, inclusive, né, dessa situação que o Augusto mencionou, né, de uma boa valorização, né, do Brasil como origem, né, realmente é o que eu venho notando por essas feiras que eu venho fazendo aí pelo mundo com a Masterint, né. Então, quando você fala que é origem Brasil, né, você é brasileiro, as pessoas realmente trazem uma reação positiva, mais do que a gente via alguns anos atrás, inclusive. Então, acho que é um bom momento para abrir, né, esse estado de atenção para apresentar justamente, explorar melhor aí o marketing, mas num sentido muito focado, eu acho, né? De trabalhar os diferenciais, né, essa condição de origem, a composição, né, dos ingredientes, enfim. Por essas e outras, eu acho que a gente tem que ir além,
do mercado da saudade. O mercado da saudade é algo que está muito consolidado, né? Geralmente por brasileiros que foram empreender décadas atrás, né? Alguns produtos eu acho que tem sim em trabalhar numa ideia de multicanais, né? Pode tanto trabalhar o mercado da saudade, mas também se abrir, né? Eu falo muito com o Augusto aí de setores como o café, por exemplo, mas tem, acho que outros que se enquadraria nessa condição, mas eu acho que o grande desafio é você buscar o mercado de uma forma mais abrangente, né? Por essas e outras a gente tem os nossos projetos aí de Amazon nos Estados Unidos, que justamente cobre aí o território como um todo e é geralmente uma boa forma de entrada, né, e de conhecimento para entender como os diferenciais eles são absorvidos aí em diferentes regiões dos Estados Unidos. Você ter o feedback, né, os comentários, os reviews também ajudam bastante aí a eventualmente ajustar alguma coisa, né, do produto. Eu acho que a gente tem sim que ir além, né, e isso exige adaptação, exige estratégia, né, consistência. Então, é um mercado competitivo, né, o mundo inteiro quer vender nos Estados Unidos, né, e aí até vi que o Juliano levantou aqui a mãozinha, ele estava perguntando ali no chat sobre produtos à base de amendoim, de lácteos, à base de coco, né. Eu vi bastante produto à base de coco lá na feira, de expositores do Sudeste Asiático, né, que estavam presentes ali. Então, você tinha snacks, algumas bebidas, né, então tinha bastante coisa à base de coco, como o amendoim também, né, o amendoim ali, às vezes numa mesma linha de barrinhas, você via a pasta de amendoim e o amendoim, ou amendoim mesclado com alguma outra coisa, então, e você não via um morango, por exemplo, né, então você tinha o dobro de amendoim, mas não tinha, às vezes, sabores que aqui no Brasil são bem tradicionais. Tem uma barraquinha que estava vendendo morango fresco lá. Morango fresco, olha. Então, morango fresco eu acho que tem mais adesão do que um sabor aí de uma barrinha. Mas eu acho que o desafio é esse, Cláudio. E a agricultura familiar tem uma diversidade enorme, tem produtos diferentes, né? Nesse tour aí nos supermercados, a gente encontrou alguns produtos brasileiros, inclusive um dos que a gente trabalha com a nossa trading aqui, né? Que é a castanha do Baru. Eu encontrei um produto detonado, assim. Eu não comentei isso com alguns. Depois da importação a granel, a empresa fez mais uma torra e salgou o produto. Então, assim, ele estava muito torrado, né? A castanha estava escura, não estava atraente, você via que ela estava seca, né? Então, poxa, às vezes estão queimando um produto que a gente, né, tá indo super bem, está expandindo, né? O mercado europeu se abriu para essa mercadoria recentemente. E ali você vê uma empresa trabalhando mal o produto. Então, por que não a gente não ter essa autonomia e completar essa cadeia, né? Mas realmente precisa ser algo muito bem planejado. Diga lá, Augusto, o que você acha da pergunta do Cláudio? Eu gosto do mercado da saudade, né? Então, para quem não é familiarizado, o mercado da saudade é os brasileiros que moram expatriados em outros países, e aqui nos Estados Unidos é uma rede muito grande. A gente tem os supermercados brasileiros aqui nos Estados Unidos e no Japão também, na Europa. Então, tem os mercadinhos brasileiros e aí a pergunta é se vale a pena, né? Eu acho que vale. Aqui o brasileiro ele tem um poder aquisitivo muito grande, porém, a gente vê uma tendência muito grande às marcas, né? Então, o brasileiro tem a paixão à marca. Eu, por exemplo, eu gosto tá até ali, a farinha da Yoki, né? Que é aquela farinha de mandioca temperada com um monte de aroma e tranquila. Bem basicona, né? Mas eu gosto. Então, sempre que eu venho para cá, eu trago, né? Então, assim, é uma farinha super normal, né? E é a farinha que eu busco quando eu vou para o supermercado. Então, eu vou fazer uma farinha especial, não sei o quê, para o mercado brasileiro, aqui dos Estados Unidos? Não sei, né? Aí é outro trabalho, é outra conquista, porque o mercado já se chama saudade. Você tem saudade do quê? Saudade de algo que você não conhece ou saudade daquela marca específica? Igual eu brinquei com a Isabel, o guarda-chuvinha. Cara, de vez em quando eu como um guarda-chuvinha, porque me remete à infância, aquela porcaria que fica na boca assim, mas um só. Bolinha de futebol, o ovinho.
É um só, dadinho. Outro dia eu fui comer um dadinho, eu comprei um saco de dadinho. Eu não aguentei comer o saco, porque tá muito ruim aquele negócio. Eu falei, não é possível. Ou eles mudaram, ou eu mudei muito meu paladar, porque não é possível que eu comia essa porcaria aqui. Mas é a saudade, né? Então é o mercado da saudade. É isso que é. Augusto, só para complementar, você comentou lá no começo, com relação à questão da Anvisa, fiquei curioso, por que a Anvisa não autoriza formulações que têm a ver com o mercado? Não tem sentido isso. Eles têm que ser conservadores, eles não podem deixar a população brasileira se matar. Igual aqui nos Estados Unidos, tranquilo. Cada um é responsável pelo que faz. Então, assim, você quer se matar, meu amigo? Você se mata. O Brasil ele tem uma legislação que o governo tem que garantir a sua própria saúde, sua própria segurança. Então, o governo é responsável por você. Então, ele não pode deixar você se matar. Ele não pode deixar você se poluir. Ele é responsável por você. Isso está na legislação. Então, ele vai cuidar de você, né? Porque tem o SUS. Então só para fechar, só para concluir, então, eu entendo do que vocês dois falaram o seguinte: mercado da saudade, ok, né? Existe mercado para isso e vai continuar. Se você tiver uma marca, se você tiver uma marca que está na cabeça das pessoas, isso eu acredito. Fora isso, eu acho que é perder um pouco de tempo. Eu acho, tá? Isso é a minha opinião. Posso aproveitar só o ensejo aí? Deixa eu abrir minha câmera aqui. Eu estou há 5 anos já trabalhando no mercado da Juliano! Japa Foods é a solução. Juliano é já diria. Mas assim, o mercado da saudade, pessoal, é uma ilusão, tá? É uma marca brasileira. Assim, estou olhando para quem sempre pensa em volume, tá? Para uma empresa pequena, né, ok, é uma forma de iniciar, mas falando de uma empresa que precisa de volume, o mercado da saudade é uma ilusão. O americano, o grande mercado dos Estados Unidos é o público americano, né? Eu acho que é um pouco do que os amigos estão falando aqui. Então, se você vai colocar vai ter um esforço comercial para colocar um produto nos Estados Unidos para vender para brasileiro, eu não faria isso, a não ser que, né, sou uma empresa pequena, tenho pouca capacidade produtiva, mas quem está no jogo, embalagem em inglês, FDA, USDA, vai para o jogo de gente grande, porque esse é o jogo, senão você vai ficar ali mandando 3, 4 containers mês, como a gente fazia. Assim, né, tem empresas que se conformam com isso e está tudo bem, né? Mas é um volume muito pequeno. Estaria feliz, hein? Já me deixaria feliz uns 3, 4 containers, já paga minhas contas, Juliano. Mas é pouco, Augusto. Para uma indústria é muito pouco, entendeu? É muito pouco. O que você está falando, assim, a conclusão que eu ia fazer é o seguinte: o mercado da saudade, como o próprio Augusto comentou, se você tiver uma marca que seja conhecida, ok. Mas o ideal é você realmente entender, estudar o mercado americano, o hábito de consumo americano, e focar em produtos que tenham a ver com o interesse de consumo americano. Basicamente, é a conclusão que eu faço do que vocês três estão falando. Eu vou dar um exemplo, né? Então, assim, eu conheço um pouco de amendoim, né? O brasileiro consome 200 gramas de amendoim per capita, o americano consome 9 quilos. Então, assim, você vai ficar vendendo pratos de amendoim para brasileiro nos Estados Unidos? Esquece, sabe? Esquece, entra no jogo deles. E assim, você é dono da paçoquita, beleza. Aí tudo bem, traz paçoquita para cá, traz Santa Helena para cá. Mas, isso, né? A marca tem que estar na cabeça. E aí, um ponto, não sei, né? Olha aqui. Mas vocês não responderam. Isso aqui vocês conhecem, ó. Isso aqui vocês conhecem. O que é isso aqui? Isso aqui é amendoim japonês. Sim. Isso aqui é o amendoim japonês revestido de produto americano. O que eles fizeram? Isso daqui é feito na França com farinha de milho. Então, eles trocaram a farinha de trigo por farinha de milho. Deixou isso aqui muito menos duro, mais crocante, sem GMO e colocaram sabor americano. Então, tem 2 sabores. Tem esse sabor chili e tem um sabor, sei lá o quê, uma embalagem azul. E aí eu peguei isso aqui porque uma coisa é você fazer amendoim japonês. Outra coisa é você fazer o Pop Nuts. E ali, isso aqui você come, isso aqui é americano.
Isso aqui não é japonês, não é brasileiro, isso aqui é muito americano. Então, sabor americano, embalagem americana, cara americana. Se você já vai gastar tempo, que é o que o Juliano falou, cara, você vai gastar tempo para criar uma marca, criar um produto, criar uma comunicação, criar uma... Cara, já cria em inglês, já cria pensar no mercado americano, testa aqui. Aqui é o país que mais tem terceirização. Você acha terceirização de qualquer coisa aqui, né? Então, joga aqui, faz um teste, gasta um dinheirinho aí, mas vai numa feirinha. Por quê? Você conseguir ir aqui, né, para quem estiver querendo vir para os Estados Unidos, não pense em dominar os Estados Unidos, porque não dá. Não dá. Pense em dominar um estado, uma cidade, uma região. Se você conseguir dominar um estado, você já está milionário. E aí você me manda um pouquinho de dinheiro em agradecimento a isso. Pela Mas domina dica, o né? estado. Domina a Flórida, domina o Tennessee, domina o Texas, domina a Califórnia. Se você conseguir dominar a Califórnia, meu amigo, você dominou uns 3 Brasil ali, né? E é um estado que tem muita demanda por produto diferentão. Então, a gente já é criativo, a gente tem acesso a uma biodiversidade gigantesca, a gente tem mão de obra muito capacitada e barata. Então, assim, não tem por que não criar algo em inglês. Ah, mas não pode. Cara, se você for perguntar para a Anvisa tudo que você pode fazer, você não vai fazer nada, né? Então, assim, procura um profissional que está disposto a encarar isso, procura um profissional que tem visão de global, procura alguém que vai para fora. O Juliano, por exemplo, ele criou a marca dele, né? Tanto brigar lá com o pessoal lá da... vamos mudar. Foi lá e fez esse negócio dele. Então, assim, é um esforço que eu acho que vale a pena. Eu acho que vale muito a pena. O mercado americano é demorado, é caro, é complicado, é competitivo, todo mundo quer vender aqui, é um mercado bem aberto e ele gosta de coisa brasileira, né? Mas não necessariamente precisa ser revestido de bandeira do Brasil, por exemplo. Isso aqui, por exemplo, é francês. O cara é da França lá. Tinha 2 empresas aqui de brasileiro. Uma que chama Small Ball, que era o Evitus. Sabe aquele o Evitus? O Evitus, sei lá como é que chama aquela porcaria, que é uma bolinha branca em volta do amendoim. Com amendoim dentro. Isso. O Evitus, Juliano, você que trabalhava com amendoim. O Evitus, sim, aqui no Brasil é feito frito, né? Ele é frito. Os caras fizeram isso daí. Eles fazem no Brasil, colocam cheddar, jalapeno, barbecue, tudo americano. Colocou numa embalagenzinha com cara de americano e tá vendendo. São um monte de brasileiro que mora aqui, estão importando isso do Brasil com cara de americano e estão lançaram na feira. Chama Small Ball. É o Evitus. Aí eles têm um outro que chama Better Ball. É um brasileiro também que está fazendo umas comidinhas preparadas. Ele tem uma panificadora aqui que você olha e fala assim, americano. É americano esse negócio. E não, é um brasileiro que está aqui também fazendo produto. Mas não tem nada a ver com o mercado da saudade. É mainstream americano, produto americano, com cara de americano para americano, né? Brasil Bites. A gente até brincava, falava assim, cara, ninguém vai vender cheese bread aqui nos Estados Unidos. Cheese bread. Quem conhece cheese bread? Você pega uma marca aqui, a maior marca, uma das mais famosas de pão de queijo, ela chama Brasil Bites. Uma das sócias é brasileira, até entrevistei ela numa das feiras que eu fui. É cheese bread. O que é cheese bread? Pão de queijo, né? Eles vendem cheese bread. E aí eles fizeram uma linha de cheese bread waffle, que nada mais é do que a massa do pão de queijo amassada com formato de waffle, que é o que o americano está acostumado, né? Então, sair Em Augusto, é só pegar o que a Balduco fez, né? A Balduco transformou o panetone num produto do café da manhã do americano. Então assim, a Balduco fez mas a Balduco os caras lá tem muita bala na agulha, né? Então eles fizeram uma fabriquinha em Miami ali que tem 2 linhas e eles já estão construindo a segunda lá que vai ter 10,
né? Então, assim, Legal. é um pessoal que sabe jogar o jogo. Então, e panetone eles não estão fazendo aqui, não. Eles importam tudo do Brasil. E aqui eles fazem Mas, waffle. mas a comunicação é toda americana, um produto 100%. americano, bandeirinha americana. 100%. Então, assim, é questão de mudar um pouco a cabeça. Ah, é mais fácil ir pro mercado da saudade? Talvez. Mas eu, particularmente, eu não iria. Se eu fosse começar do zero, eu começaria 100% americano. Pensando em americano, mercado americano. Porém, eu usaria bastante ingrediente brasileiro, né? Então, a gente tem muita coisa aí no Brasil. Mandioca, no Brasil, é igual água. E aqui é super legal, porque é gluten-free, e não tem alergênico, não é GMO, é da mandioca, tem fibra, tem amido, tem goma, tem... Aqui, por exemplo, tem uma marca de gummy que é de arroz. Por que não pode ter uma marca de gummy de mandioca? Aí, ó, produtaço, hein? De graça. Ô, Juliano, a gente está chegando... Obrigado pela mais do que respondido, tá? Juliano, também muito obrigado pela colaboração. Super obrigado. Aproveito, Augusto, e convido você para vir para a Bahia, para conhecer uma farinha boa de verdade. A gente briga com os alagoanos que a gente tem a melhor farinha do Brasil. Eu não sei se a Isabel viu aí, Vitor, eu botei aí que, se vocês concordarem, eu represento vocês aqui com a Isabel, aqui em Salvador, para degustar os produtos da empresa da Isabel, tá? Gente, aqui tem uma cidade chamada Nazaré das Farinhas. Gente, tem uma farinha torradinha. Olha, Vitor, quando você vier a Salvador, ou a fazenda, nós vamos fazer uma farofinha de torresmo. Nossa. Olha, vocês vão babar. Desse jeito, a gente vai precisar de uma programação de um mês na Bahia. Não, que a gente não quer esse tanto de gente perturbando a gente. Isabel, isso é tortura, Isabel. Deixa eu só perguntar para o Juliano, essa pergunta dele foi respondida, que eu acabei respondendo parcialmente aí de amendoim e coco, mas não falei dos lácteos. E a gente está chegando perto do horário, então vou deixar como a última pergunta e aí depois já vai para o encerramento. Depois eu encho o saco do Japa e ele me fala o que teve de novo. Ah, não. Farinha, eu só gosto de farinha de puba, hein? Mas de lácteo, realmente, eu não vi tanta coisa. Eu vi algumas coisas, sorvete, né? Um sorvete quase de potágio. O melhor produto da feira foi lácteos, na minha opinião. O que você achou de lácteos aí? Melhor produto da feira que meus critérios ali de escolha foi um produto lácteo, que é da Lifeway Kefir. É um kefir com proteína e creatina. A dificuldade dele é estabilizar a creatina para que ela não vire creatinina por conta do pH, estabilizar a não floculação das proteínas por conta do pH ácido e das bactérias ali que estão, as unidades formadoras de colônia, continuam produzindo ácido lático. Então, estabilizar esse kefir assim, produtaço. Como chama, Augusto, a marca? Desculpa. Lifeway Kefir. Tem um vídeo no canal, Juliano. Você não tá. Meu amigo. Não tá dando cara, de ver tá trabalhando demais. Tá trabalhando demais. Lifeway Kefir, Muscle Mates. Muscle Mates. Amigo dos músculos. É um produtaço, assim. Se você olha e fala, não é grande coisa, mas tecnologicamente pensando, é um pH ácido, é uma estabilização de creatina monoidratada, é evitar a quebra da creatina em creatinina, que vira nada, né? Então acaba o poder da creatina, estabilizar a floculação da proteína, então manter o produto líquido e gostoso e manter os bichinhos vivos ali, né? Então ele é um pré-biótico com probiótico, com creatina e com proteína. Então ele é o pacote completo do que foi a feira. Ele tem o apelo de pré-biótico, probiótico, tem as proteínas, tem a creatina e é muito difícil fazer, né? Então é o produto, para mim é o produto da feira. Esse daí. Vou ter que voltar no próximo ano para provar esse produto. Esse eu passei batido e olha que coisa, hein? Gente, é um produtaço.
Diante do avançar aqui das horas, eu quero agradecer aí a participação de todos, o convite, né, que o Augusto aceitou. Foi muito produtivo, muito inspirador, né? Acho que refletiu um pouco desse espírito da Expo West. Eu quero convidar a todos, né, para acompanhar aí as nossas redes, a rede da Food Brasil também. A Masterint tem na programação agora a Cial Canadá, em Montreal, no final de abril. Quem tiver interesse, a gente ainda está buscando fornecedores para levar para a feira. Teremos rodadas de negócio aí, organizadas pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá, com apoio aí da CNA, do SEBRAE. E a gente quer fazer mais atividades como essa, inclusive também no ambiente online, né, para falar de Amazon, para falar de Alibaba. Então, fiquem ligados aí, quem não está inscrito na newsletter, faço o convite também para se inscrever. E uma vez mais, desejar a todos aí uma boa tarde. Passar a bola para o Vinícius para o encerramento final. E para o Augusto também para os agradecimentos. Bora, Augusto. Muito obrigado aí, Vitor e Vinícius, dupla sertaneja muito, muito boa. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar aí de um assunto que eu gosto bastante. Eu falo muito sobre inovação de alimentos, eu gosto de falar sobre tecnologia de alimentos e engenharia de alimentos. Então, para quem ainda não me segue, é só procurar lá no Instagram, @FoodBrasil, vai ver minha carinha lá com o logo da Food Brasil. Para quem ainda não entrou na comunidade, me manda um direct ali, que eu mando o link para a comunidade, por enquanto é gratuito, né? E tem um monte de profissionais lá que podem ajudar com desenvolvimento, com novos negócios, com produção, qualidade. E eu fiquei muito, muito feliz de estar aqui. Convido vocês para o ano que vem, né? Ano que vem a gente vai estar de novo na Expo West. Eu faço questão, é a feira que eu faço questão de estar e visitar e fazer essa cobertura e trazer esse conteúdo para vocês. O próximo encontro, eu acho que eu vou estar na Cial do Canadá. Provavelmente eu vou estar lá. Junto com o pessoal da Organovita, eles vão estar lá junto com o pessoal da Apex, eu acho, ou da Câmara, não sei com quem que eles vão estar lá. Quem quiser me convidar para ir nas feiras, por favor, eu sempre gosto de ir junto e participar e fazer essas coberturas. A próxima feira no Brasil, eu espero todo mundo lá, não tem desculpa de não ir. É de 10 a 13 de junho, é a Naturaltech, acontece no AMB, em São Paulo. É a maior feira da América Latina de produtos naturais, orgânicos e saudáveis, e eu vou fazer a cobertura oficial da feira, no perfil da feira. Então, quem estiver por lá, por favor, me procure lá, que vai ser um prazer conhecer vocês pessoalmente. E meu WhatsApp está sempre aberto, meu Instagram está sempre aberto, pode me mandar mensagem a qualquer hora. Talvez eu não responda na hora, mas eu sempre vejo, tá? Eu sempre vejo, eu sempre tento dar a maior atenção possível. Não fiquem com vergonha, não sintam-se mal. E não tem, por enquanto, eu consigo atender todo mundo, aí eu vou encaixando e eu vou conversando, tá bom? Prazer falar com vocês e muito obrigado aí pelo tempinho de vocês, por me ouvir aí contar essas mentiras para vocês. Isso aí, muito bom. Obrigado, parabéns, Vitor, parabéns, Augusto, parabéns a todos que participaram, interagiram. Acho que essa troca deixa essa conversa ainda mais valorizada, né? Porque traz ali características e questões relacionadas de cada um e a gente vai aprendendo, né, com cada um de vocês. Parabéns por disponibilizarem também de um tempinho, né, para essa discussão, numa quarta-feira, 11 horas da manhã. Isso mostra que esse papo foi um papo de alto nível, né, Vitor e Augusto, porque na correria dos dias de hoje, né, onde o tempo é o nosso bem mais valioso, disponibilizar um tempinho para esse tipo de discussão precisa ser valorizado. Então, parabéns a todos. Esse encontro foi gravado e transmitido, ele vai ficar disponibilizado depois no canal do YouTube ali da Masterint. Então, caso alguém queira assistir novamente, nós vamos disparar um e-mail para todo mundo que se inscreveu, aqueles que não puderam participar, para que eles possam assistir em algum outro momento. Fechado? Como o Vitor disse, sigam lá as redes sociais da Masterint. Em breve, outros webinars com temas diversos serão divulgados. E todo mundo convidado para visitar a Isabel lá na Bahia.
Né, Isabel? Isabel, já salvei seu telefone, já vou mandar um zap para poder a gente marcar essa degustação. Ela vai pagar para todo mundo. Eu já estava fechando aqui uma empresa de turismo e ela já vai enviar a proposta. Gente, pera aí. Você acha que eu tenho um hotel, é? Não, mas tem a fazenda, mas tem a fazenda. Vai botar todo mundo para dormir debaixo de pé de cacau, tá certo. Fechou. Valeu demais, gente. Muito bom, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado, pessoal.